Olá, Rondônia! O nosso Pod Rondônia de hoje vai falar sobre o Lions Clube e para falar sobre as ações, os valores, os propósitos, os trabalhos, a gente vai conversar com um ex-governador do Lions, ele é advogado, é um paranaense, está aqui em Rolim de Moura, só em Rolim de Moura há quase 20 anos, e tem um trabalho espetacular quando envolve aí as ações do Lions Clube. Estou falando do advogado Dr. Belmiro Castro. É um prazer tê-lo aqui no Pod Rondônia. Para nós também é um prazer muito grande estar aqui no Pod Rondônia para dar essa entrevista e responder aquilo que a gente puder e souber. Obrigado. Doutor Belmiro Castro, antes da gente falar sobre as ações do Lions, o senhor não é rondoniense, né? É um paranaense que trouxe essa energia toda, está aqui só em Rolim de Moura são quase 20 anos. Exato, nós somos de Cruzeiro do Oeste, Paraná. Lá nós vivemos durante 21 anos, mais ou menos. Aí de lá a gente saiu, foi para Campo Grande, Foz do Iguaçu, Paraná. Passamos por Mundo Novo, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Aral Moreira. E depois de Aral Moreira voltamos a Mundo Novo fomos para Palmas do Tocantins. De Palmas do Tocantins nós viemos para Várzea Grande, Mato Grosso, ficamos lá um tempo. E depois para Rolim de Moura, Rondônia. E isso já fazem quase 20 anos. Quase 20 anos. Em 2006, aportamos aqui em Rolim de Moura. Como é que surgiu na vida de Belmiro Castro o Lions Clube? Sim, o Lions Clube surgiu porque a gente morava em Eldorado, Mato Grosso do Sul, e eu me casei com a minha esposa, Lúcia Santos Costa de Castro. Lá tivemos um filho, que é o Tiago Henrique, que nasceu em Eldorado, Mato Grosso do Sul. E em 6/12/86 nós entramos para o Lions, lá em Eldorado, Mato Grosso do Sul. E assim surgiu essa história do Lions na nossa vida. Para a gente falar sobre as ações aqui em Rolim de Moura, você foi governador, né? É claro que para chegar a ser governador, imagino que não é uma coisa assim da noite para o dia, demora uns dias, demora um tempo, né? Tem uma experiência, tem todo um trabalho aí. Como é que você poderia, por exemplo, citar essa passagem como governador do Lions? Sim, para ser governador tem que ter exercido alguns cargos a nível de clube e a nível de distrito. A nível de clube tem que exercer no mínimo 3 cargos, né? E ter sido presidente. Eu fui presidente do Lions Clube de Várzea Grande, Mato Grosso. Fui presidente do Lions Clube Aral Moreira. E fui presidente aqui no Lions Clube Rolim de Moura. Então, trouxe essa experiência. Exato. E aí depois, para ser governador, mais 2 cargos a nível de distrito. E eu fui presidente da região. A região é determinada por uma certa região, que aqui corresponde a alguns clubes aqui dessa região. Quando você fala distrito, para a gente entender, quem não entende essa engrenagem, isso significa o quê, geograficamente? Então, deixa eu só explicar como é que funciona a nível mundial. Nós temos o Lions, que tem mais de 200 países, e o Lions Clube é dividido em distritos, distrito múltiplo, que são vários distritos múltiplos. No Brasil nós temos 4 distritos múltiplos, que é o distrito múltiplo do Nordeste e Norte. Aí nós temos o distrito múltiplo, esse é o distrito múltiplo LA. Aí tem o distrito múltiplo LD, que é o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aí temos o C, que é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí nós temos o múltiplo LB, que é o Centro-Oeste, que todos os estados do Centro-Oeste, que Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul tem uma peculiaridade que alguns clubes do Mato Grosso do Sul pertencem ao distrito LC, de São Paulo. Então, e alguns clubes de São Paulo pertencem ao LB também.
Então, é uma particularidade que existe. Mas dentro desse distrito múltiplo, nós temos os subdistritos, que no caso LA, que é no Nordeste e Norte, são 6 subdistritos. O nosso é o distrito, que a gente chama, distrito, né? É subdistrito, mas a gente chama de distrito. É o LA1, que é aqui Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. É o distrito LA1. E aí nós temos mais 5 subdistritos, que a gente chama de distrito, no Nordeste, que é ali em alguns estados do Nordeste. Alguns pegam 2 estados, outros pegam 3, 4, depende muito. Mas o nosso distrito é o LA1. Então, cada distrito tem um governador, que são 750 governadores no mundo. E eles se reúnem de vez em quando, fazem curso. E eu tive nos Estados Unidos por 2 oportunidades fazendo curso de governador. E aí a gente administra esses clubes. Não chega a administrar os clubes são vinculados ao distrito. E aí os clubes, apesar de ter estatuto próprio, ter vida própria e tudo, mas têm que obedecer às normas do Distrito Múltiplo e às normas do Lais Internacional. Todas essas ações que envolvem esses distritos, né, pelo país, no Brasil, todos eles têm o mesmo objetivo, né, que são ações sociais. Ações sociais, exatamente, é isso. Existem boas conversas, boas relações com os outros distritos? Sim, existe sim. Nós teremos agora no final de semana uma reunião que a gente chama Reunião de Conselho Distrital, RCD, que vai ser no Acre. Lá se encontra os clubes, fala das atividades que tem no distrito, o que foi feito durante esse período. São muitas atividades que o Lais faz. Aqui só contando aqui de Rolim de Moura, mas o distrito tem várias atividades. Mas contando aqui de Rolim de Moura, nós temos uma atividade permanente, que é na Casa da Sopa, que uma vez por mês a gente vai lá, doa um lanche com brincadeiras, e outras entidades também participam junto conosco. Isso é feito na sede da Casa da Sopa. Casa da Sopa. Tem a Casa da Sopa, que é lá perto da escola, lá no Bom Jardim. Lá no Bom Jardim, perto, tem uma escola Dinesfati, lá perto da escola Dinesfati. Tem uma Casa da Sopa lá construída pelo Rotary Club, e a gente utiliza essa casa para doar o lanche para as crianças uma vez por mês. Essa atividade é permanente do Lais. Mas nós temos outras atividades. Por exemplo, nós fizemos aqui em Rolim de Moura um projeto catarata que atingiu 134 pessoas. Nós devolvemos a visão totalmente de graça. As cirurgias foram feitas em Cuiabá através do Lais, do Instituto Lais da Visão. Então foi feita, eu fui coordenador do projeto. Quem patrocinou o projeto foi o TRT-14, através da Vara do Trabalho. Nós conseguimos um recurso, a Vara do Trabalho repassou o recurso para nós pagamos para as pessoas irem até Cuiabá e fazer a cirurgia de catarata. E foram todas de sucesso. E esse trabalho, eu já ouvi falar desse trabalho, e por que o trabalho parou? É um trabalho espetacular esse, espetacular, né? Exatamente. O Estado, através desse projeto Catarata, o Estado também criou um projeto Catarata. E apesar de ser outros valores, mas eles também fazem esse projeto Catarata. Então, foi feito alguns projetos... Mais ou menos no mesmo modelo? Mais ou menos no mesmo modelo. Só que com outros valores, mas no mesmo modelo e tal. Então, isso aí diminuiu bastante a incidência de catarata aqui na nossa região. Mas assim, foi feito porque a Vara do Trabalho patrocinou esses valores. Nós fizemos um convênio, o convênio está em vigor até hoje ainda com o Instituto Lais da Visão. Quando a gente precisar de fazer alguma cirurgia de catarata e tal, o valor é bem reduzido. E são para pessoas que não têm mesmo condições, né? E isso é feito em Cuiabá? Em Cuiabá nós temos o Instituto Lais da Visão. Lá nós atende a região Rondônia, do Mato Grosso, Rondônia, até Bolívia já chegou a ir para lá. Eles atendem gente do Brasil inteiro lá. Só para situar, lá existe
Os melhores equipamentos do Brasil estão no Instituto Lions da Visão. À disposição para À atender disposição essas para demandas. atender. Por que tem esses... Não é porque a gente quer, não. É porque o Instituto ganhou como é que se fala? Uma verba do Lions Internacional, mas a verba era dirigida só para comprar equipamento. E o equipamento só tinha na Alemanha. Então, através do Lions foi viabilizado para trazer esse equipamento para o Brasil, através do Lions. Então, não é porque o Lions quis, não vamos comprar. Não, só tem na Alemanha esse equipamento aqui específico para isso. Então, hoje lá se fazem cirurgias, aqui também já faz esse tipo de cirurgia de catarata, só que custa mais caro um pouquinho, mas faz a cirurgia de catarata sem dar ponto. Ele só fura o olho e tira o cristalino, que está estragado, né? Tira o cristalino e coloca uma lente, que ela vai dobrada dentro de uma agulha, vai dobrada e abre lá dentro do olho. Então, tecnologia de ponta, tecnologia de ponta mesmo. Então, e a gente fez tudo isso nos nossos pacientes aqui de Rolim de Moura. Não tivemos nenhum problema, graças a Deus, nenhum paciente que passou passou mal ou teve alguma complicação da cirurgia. Toda a cirurgia deram tudo certo, graças a Deus. Esse trabalho que foi feito foi na sua gestão quando o senhor era governador? Não foi. Nem presidente eu não era na época. Foi feito na presidência do Roberto da Robicar, ele que era o presidente do Lions. Eu fui só o coordenador do projeto só. Mas a presidência e depois a governadoria veio bem depois. Você falou sobre o trabalho para ser governador, acabei atropelando a sua resposta, mas assim, depois que o senhor tornou-se governador, depois o trabalho continua. Não é porque o senhor deixou de ser governador que vai deixar de lado ou deixou de lado as ações. Não, o trabalho continua da mesma forma. Só que a gente volta a ser... Hoje é uma equipe grande aqui em Rolim de Moura? Nós somos em 38 sócios associados. Todos enganjados, envolvidos quando há uma necessidade Alguns de se mais reunir. e outros não, mas quando a gente pede, todos eles estão à disposição. Então, nós temos um rodízio, né, de presidente, que como eu disse para você, todos os cargos do clube no mundo inteiro é um ano só. Então, a pessoa é presidente durante um ano só. E é governador durante um ano também. Então, a partir desse momento que acabou o nosso mandato, a gente volta a ser sócio normalmente. O trabalho continua a mesma coisa. Trabalho tem bastante, né? Sempre tem. O Lions, ele atua aonde o poder público não pode chegar. Porque os recursos são limitados no poder público, são dirigidos, é demorado às vezes. E às vezes a gente consegue fazer alguma coisa independente do poder público. Então, às vezes a gente faz campanha do diabetes, por exemplo, faz outros tipos de campanha que o poder público não pode alcançar em vista da limitação de verba e também é complicado fazer. E então o Lions encampa essas campanhas que podem fazer. Como o senhor citou essa questão, essa última agora, que é do diabetes, se a gente fosse falar de outras frentes assim que a entidade que o Lions atua, se a gente fosse falar não só de Rondônia, nós citamos duas aqui, essa da catarata, você citou agora da diabetes, mas se a gente fosse buscar e lembrar assim de outras grandes ações que o Lions tem feito, não só em Rondônia, mas a nível de país, já que tem essa conversa, vou te falar para você só de duas campanhas, uma que é lá embaixo, mas que é uma grande serventia, que foi furar um poço na África. Na África? Na África, Em que país da África? Eu não sei agora exatamente que país da África que mas é um dos países pobres. E o Lions fez um poço que ajudou muito a comunidade. E a outra, que é maior um pouquinho, que foi feito nos Estados Unidos, acho que foi em Chicago, se eu não me engano. É um jogo de beisebol que eles fazem lá, não sei se é uma vez por ano, era uma vez por ano antes, mas que arrecadava em torno de $1 milhão para o Lions. Para o Lions.
Então, assim, então nós temos o máximo e o mínimo, mas todos são importantes. Vai dizer que o poço lá não é importante, é muito importante para a comunidade. Abateu a sede de muita gente, saciou a sede de muita gente, então foi uma campanha muito importante para eles. E a construção de um poço, simples construção de um poço. Verdade. Você citou essa outra ação feita nos Estados Unidos com o beisebol, que é um esporte muito praticado lá. Exato. Existe uma possibilidade, eu lembro, você citou agora, me veio na memória aqui, por exemplo, futebol, por exemplo, que acontece no final de ano, envolvendo personalidades do esporte, atores. O mais famoso aqui, o caso do futebol do Zico no final do ano, que arrecada muita coisa lá. Já houve alguma possibilidade de fazer um futebol aí na Amazônia? Cuiabá nós temos lá a Arena Pantanal, alguma coisa assim nesse sentido de fazer um evento que possa trazer, eu não vou buscar dizer esses assim recursos? que não teve, que nunca teve isso. Eu creio que nos clubes do Brasil inteiro já teve. Aqui é que é um pouco mais difícil, aqui que é um pouco mais difícil porque nós não temos expressões. E nessa época do ano, todo mundo está um tanto ocupado, às vezes não tem tempo de fazer, você juntar todo mundo para fazer um jogo especial seria meio complicado e tem o custo também, né? Então a gente teria que correr atrás do custo, porque esse pessoal eles não vêm. Se você convidar, ele até vem de graça, mas a passagem de avião, tem outras estadia, despesas, exatamente, né? tem essas despesas que a gente precisa ter no bolso, então isso inviabiliza um pouco. Lá em São Paulo já é mais diferente, né? Porque em São Paulo a maioria do pessoal mora lá, então não tem muita despesa para organizar um jogo desse. Aqui a gente teria uma despesa um tanto proibitiva, né? Para a gente fazer esse jogo. Nós estamos aproximando do final do ano, doutor Belmiro, e o Lions tem alguma atividade para fechamento de ano, alguma coisa relacionada a crianças, Natal, alguma coisa nesse sentido? Para criança a gente faz na data no mês das crianças, que é outubro. Foi feito, então foi doado para algumas entidades que fazem a festa da criança. A gente fez também no nosso clube uma festa para as crianças, então é feito no mês das crianças. Em dezembro especificamente, a maioria dos clubes trabalham com cesta básica, para dar no dia do Natal ou perto do Natal. Então a maioria dos clubes trabalham com isso. O nosso clube vai encerrar as atividades desse ano no dia 6 de dezembro. Uma reunião, mas deve ter, sempre tem. O LAIS tem algumas entidades que fazem a doação para o LAIS de cesta básica periódico. Chega no final do ano, eles doam também, porque eles acreditam na instituição que vai chegar nas mãos certas. O que ocorre muito nessas cesta básica, quando a pessoa doa muito, que doa para pessoas que não chega na mão correta. E às vezes a gente até pega alguma cesta básica, mas a gente também pede o auxílio de outras entidades para selecionar a pessoa correta. Porque não adianta nada você pegar uma cesta básica e doar para quem não precisa. Então a cesta básica tem que chegar nas mãos certas. Então às vezes o LAIS tem que atender ao fim que se destina, né? É isso. Agora, como a comunidade, por exemplo, de Rolim de Moura, cidade de Rolim de Moura, nas ações, quando ocorre um evento, uma atividade que envolve o Lions, como é a reação, o engajamento, como a comunidade participa ou tem participado? A comunidade tem, no projeto Catarata, a comunidade não acreditava naquilo que a gente se propôs. Então muita gente ficou sem receber a cirurgia, uma cirurgia que era uma cirurgia totalmente de graça, todos os exames de graça era feito. A comunidade, alguns da comunidade não acreditou que seria dessa forma. Então muita gente ficou de fora, realmente ficou de fora do programa. E aí não teve uma segunda... Aí não teve uma outra segunda chance, entendeu? A gente teve até procura e tudo e tal, mas aí não teve uma outra segunda chance, porque depende de
como é que se fala, do transporte, do pagamento lá, porque lá atende pelo SUS, o Instituto tem um convênio com o SUS, mas o convênio com o SUS é para atender Mato Grosso, não é para atender Rondônia. Então a gente tem essa dificuldade. A pessoa tem que ter endereço lá em Mato Grosso, não pode ter endereço aqui em Rondônia. Então quando eles fazem para Rondônia, eles têm que pedir para o secretário municipal de saúde do município que a pessoa vai, para aquele município repassar o recurso para lá. E esse aqui é o grande problema, entendeu? Os secretários de saúde dos municípios não querem repassar os valores. Mesmo fazendo a cirurgia lá, eles não repassam os valores. Então, isso inviabiliza bastante. O ideal só mesmo se tivesse... E esse recurso que houve do TRT, será que em algum outro momento pode surgir alguma coisa assim? Pode surgir, sim. Eu creio assim que com a atuação da gente no judiciário, na vara do trabalho, a gente descobriu que tinha uma multa que tinha sido aplicada aqui no município. E aí nós fizemos o pedido e a vara acho que mandou o pedido para fora e o pedido foi aprovado. Mas isso não impede de ter outras multas e outros valores que possam ser doados para o Lions, e se doar para o Lions vai ser bem aplicado, com certeza. Nós conhecemos um pouco da história do Lions. Aqui em Rolim de Moura nós temos também o Rotary. Como é que é essa parceria com essas duas grandes entidades aí? Então, parceria, na verdade, a gente não tem assim, uma parceria efetiva, mas nós somos muito gratos com o Rotary, que presta um grande serviço também para a comunidade. Não só o Rotary, mas também nós temos as lojas maçônicas que também são entidades parceiras. São entidades, né, parceiras que, se a gente convidar o Rotary, tenho certeza que eles vêm conosco também. Eles fazem um grande trabalho e eu quero aqui até parabenizar o Rotary. Nós tivemos o governador do Rotary, agora não sei se é o governador esse ano ou se foi o ano passado, que era daqui de Rolim de Moura. Nós tivemos o Arno Voit, que foi governador também do Rotary, e é daqui de Rolim de Moura. Então, Rolim de Moura é um expoente para o Lions e para o Rotary também. Nós temos várias pessoas. O Rotary teve 3 governadores aqui em Rolim, que o Arno foi 2 vezes, e agora o outro nosso companheiro lá também, que está sendo, ou foi o ano passado ou está sendo agora. Eu não tenho a informação correta. Uma outra coisa, hoje, bem no começo, o senhor citou sobre 30 e poucas pessoas, né? Que são hoje 38 integrantes, só aqui em Rolim de Moura. Sim. Esse é o valor, seria a quantidade exata de pessoas que podem, ou se, por exemplo, alguém em algum momento, como é que faz para se associar? Associar no LAIS. Para associar no LAIS precisa ser indicado por um que já está no LAIS, um associado do LAIS. Ele vai avalizar ali. Ele vai avalizar e vai apresentar lá, e se ele for aprovado, ele vai ser convidado para entrar no LAIS. Para fundar um clube de LAIS, precisa ter 20 pessoas, no mínimo 20. E aí nós temos também, além do clube, vamos supor Nova Brasilândia, por exemplo, quer fazer um clube, mas não tem 20, tem só 10. A gente pode fundar um núcleo, que é um braço do LAIS, até eles conseguirem arrumar os 20. A hora que arrumar os 20, funda o clube. Entendeu? E aí nós temos essas modalidades de associados no LAIS. E o Léo Clube? Durante um período, quando eu era mais jovem, a gente sempre ouvia, principalmente em Vilhena. Em Vilhena teve uma época ali que o Léo tinha um trabalho muito forte ali, né? O Léo Clube. Eu não sei como é que é hoje lá. Em alguns lugares o Léo até às vezes é mais forte do que o Lions. A juventude de hoje, ela é uma juventude... Mas só que hoje nós estamos com dificuldade aqui no nosso distrito, porque a juventude não quer saber muito mais de fazer esse trabalho. Então aqui no nosso distrito nós não temos, no distrito LA1 nós só temos um Léo em Pimenta Bueno. Aqui em Rolim acabou o Léo já faz muito tempo, e outros clubes que tinham Léo também acabou, porque é difícil você convencer o jovem a
fazer o trabalho, aquele trabalho voluntário, entendeu? Todo jovem quer saber, não, eu vou fazer, ou eu vou pegar o celular, ou vou... Então, tá desse jeito. Mas nós temos, além do Léo, nós temos o Léozinho. Aqui em Rolim nós temos o Léozinho. O Léozinho é uma categoria... É uma categoria abaixo do Léo, de pessoas... Qual o limite de idade ali? O limite de idade é até 13 anos. Até 13 anos. De 0 a 13 anos. Então qualquer um pode ser Léo. Tem que ser filho de companheiro aí, no caso. E qual é a atividade que o Léozinho faz? O Léozinho faz todo e qualquer tipo de atividade que couber para ele. Se o pai estiver junto ali, ele está ali ajudando. Tá ali, né? ajudando, fazendo alguma coisa. As nossas Léozinhas, a maioria é mulher, elas, quando a gente faz alguma festa e tal, elas vendem sorvete, elas fazem brincadeira com as crianças. Então tem uma atividade muito importante as Léozinhas. Você falou de um ponto, tem uma mudança nos últimos anos, que é a participação de cada vez mais de mulheres dentro de algumas entidades, por exemplo, que em outros momentos ela era mais, tinha mais homens atuando lá, né? Então a gente tem visto muitas atividades, muitos segmentos na vida profissional de mulheres atuando em grande parte aí, lideradas, né, por mulheres. E hoje, o senhor me falava bem no começo aqui que hoje a diretoria atual é toda de mulheres, é isso? Exato. Então, no Lions Club também era assim, era um clube de bolinha, né, que a gente chama. Até 86 a mulher não podia ser sócia do Lions. Ela era só domadora, que a gente chama. E, na verdade ela fazia tudo, só que na hora de votar ela não podia nem votar e nem ser votada. E quando surgiu essa mudança aí? Em 1986, na China, eles votaram o estatuto onde colocaram a mulher que poderia entrar no Lions. E a partir daí a mulher começou a entrar no Lions. Hoje talvez 50% dos associados são mulheres. E nós temos no mundo inteiro, vários clubes que é só de mulheres. E aí, Rolim de Moura, nessa Rolim gestão... de Moura, nessa gestão, a diretoria é só de mulheres, mas nós temos homens também. Em Rio Branco, nós temos um clube que é só de mulheres. Clube Marilda Gouveia. É só de mulheres. Só entra mulher nesse Quem clube. é atual? Chama presidente, né? Em Rolim de Moura. Rolim de Moura é Luara. A Luara. Luara Bonorino. Luara Bonorino, ela é a atual presidente do Lions. Ano que vem vai ser, se eu não me engano, o Roberto. Já foi eleito, já tá tudo. Uma hora dessa nós vamos convidar a Luara para vir aqui conversar com a gente aqui, né? Contar as ações. Exato. Porque não embora a gente está convivendo mais com a participação das mulheres, e aí começa a entender isso como uma questão bem positiva mesmo, mas ainda existe algumas restrições em outros segmentos aí. Então, de repente, conversar com ela para a gente entender essas demandas. Em alguns clubes eles não aceitam. Não aceitam. Não aceitam, até hoje ainda. Aqui no nosso distrito, nós temos clubes que não aceitam mulheres. E os tempos hoje são outros, né? Os tempos são outros. As mulheres é muito importante para o Lions, inclusive. Aliás, sempre foi a mulher que conduziu o Lions. Apesar de ser, até 86, ser os homens que dominavam, mas do lado deles, na frente deles, sempre tinha uma mulher para comandar. O senhor também citou bem no início de uma reunião que vai acontecer agora nesse finalzinho do mês de novembro, uma reunião que vai acontecer no Acre. Exato. Não sei se pode falar a pauta lá, de repente o ano de atividades, né? De repente ações para o ano que vem. A pauta do SCD quem faz é o governador. Mas são discutidos nessa reunião do Conselho Distrital, que chama, que participa do Conselho os ex-governadores, o governador atual, o secretário, os presidentes de clube, tesoureiro, todo participa desse Conselho Distrital. Lá, nesse conselho, a gente conhece as atividades dos clubes, os presidentes de divisão, além do governador, aí depois abaixo tem os presidentes de divisão, que são cada região, por exemplo. Aqui na nossa região, a nossa divisão é composta pelos clubes de Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno e Cerejeiras. São 4 municípios.
Então, os presidentes de divisão vão para lá, para essa reunião, e destacam todas as atividades que foram feitas nesse período. E discutem outras atividades, troca de ideias, né? O mais importante é a troca de ideias. Lá no meu município, tal campanha deu muito certo e tal. Aí pega cópia, é uma troca de ideias. De repente, uma ideia que funcionou muito bem num outro estado pode ser adaptada, exatamente, né? Pode ser adaptada para aquele eventual clube e tudo. Então, é isso. Uma coisa que eu ia lhe perguntar sobre a sua experiência. Hoje, o senhor é advogado, teve a experiência de governador. Que pontos que você poderia, por exemplo, na sua ideia, tipo assim, vamos imaginar, por exemplo, que você possa ter a experiência de convivência, de trabalho, de ações na época de governador para a sua vida profissional, a sua vida em família, em comunidade? É assim, quando a gente é governador, a gente trabalha com gente. Cabeças diferentes. Exatamente, cabeças diferentes, pensamentos diferentes, realidades diferentes. Então, quando a gente é só sócio e vai numa reunião de distrito e tal, a gente fica por ali e tal, sem se envolver. Quando a gente é governador, a gente tem que se envolver, não tem como omitir em certas questões. Então, e isso, esse envolvimento da gente com essas questões, traz a experiência que a gente pode utilizar no nosso trabalho, no nosso conviver em casa também. Então, a gente aprende bastante. Viaja também, por exemplo. Eu já imaginei que eu estaria no Panamá. No Panamá? Panamá. Eu fui no Panamá agora há pouco tempo, esse ano ainda. Eu nunca imaginei que eu estivesse nos Estados Unidos. Fui 2 vezes nos Estados Unidos. São experiências de vida, né? Experiências de vida que a gente traz, quer queira ou quer não, a gente traz para a nossa vida particular. Então isso aí acaba somando para a gente em algum momento. Como é que faz para exercer a atividade de advogado e ter também esse trabalho social? Como é que faz para conciliar aí? Então, aí... Durante um período, durante um período, o senhor foi professor também, né? Foi. Então, quando a gente foi governador, a gente se preparou, porque a gente se prepara, é eleito segundo vice, primeiro vice e depois governador. Então, a gente tem 3 anos para se preparar. Então, a gente tem que se preparar para ficar um ano quase que meio fora. Facilitou bastante para a gente a questão hoje as audiências são tudo virtuais, né? E os processos são tudo através do processo eletrônico. Então isso aí facilitou bastante a nossa vida. Porque se tivesse que fazer audiência presencial, então às vezes a gente estava viajando durante o dia, a gente participava de audiência, mexia nos processos, dá para mexer. Mesmo estando no Panamá, se precisasse fazer audiência, não tinha problema nenhum. Não tinha problema, a gente fazia. Não podia perder o fuso horário. Né? Exatamente, tem que ver o fuso horário. Mas então, quando a gente vai ser governador durante aquele ano, a gente tem que se preparar para isso. Se preparar porque exige bastante, exige viagem, por exemplo. Eu tinha que ir em Boa Vista, por exemplo. Não tem, daqui para lá não tem como ir de carro. Você tem que ir ou de ônibus até Porto Velho ou de carro até Porto Velho. Porto Velho você tem que pegar um voo até Boa Vista, ou até, no mínimo até Manaus. Então, o nosso distrito é um dos distritos maiores do mundo em extensão territorial. E apesar de ser um distrito pequeno em número de associados, mas é o maior do mundo em extensão territorial. O pessoal fala em redistritar, não vão redistritar. Ninguém quer pegar um distrito desse tamanho, porque você tem que viajar para todos os clubes do distrito. Isso aí tem um custo. Ninguém faz de graça porque é do Laios. Tem um custo. Então esse custo, às vezes o que arrecada não é capaz de pagar todos os custos. Então tem isso também. Você precisa se preparar financeiramente também, para além de perder algumas coisas, você ainda pagar algumas coisas do bolso. Mas é gratificante, é muito bom. Doutor Belmiro Castro, foi muito bom a gente conversar.
Eu tenho a impressão de que a gente vai voltar em outro momento para conversar mais, falar mais, porque são muitas atividades, né? A gente falou das ações sociais aqui, para a gente ir para a reta final aqui. Nós estamos agora nesse meio de novembro de 2025, acontecendo aqui na Amazônia a COP, né? O Lions, além das ações sociais, tem, por exemplo, tem algumas entidades que fazem lá Dia da Árvore, eles plantam árvores, eles têm outras ações que vão além dessas questões que envolvem, por exemplo, a questão bem social, questões ambientais, por exemplo, ou outras ações nesse sentido. Sim, nós temos 5 causas globais. 5 causas globais. Entre elas, o meio ambiente é uma das causas globais. Então nós temos todos os clubes têm a causa global meio ambiente. Faz alguma coisa, planta árvore, por exemplo. Aqui no nosso clube nós já plantamos várias árvores, cuida do meio ambiente, porque o meio ambiente não é só plantar árvore, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer. Tem orientações, né? Exatamente. Então, no nosso distrito tem várias atividades de meio ambiente. Apesar de não estar na COP30, mas nós temos a nossa causa global, que é meio ambiente. Meio ambiente, fome, a visão, câncer infantil, a juventude também não é causa global, mas está entre faz parte, né, das ações. Mas o que eu queria falar hoje, que hoje é o Dia da Bandeira. Dia da Bandeira. 19 de novembro é o Dia da Bandeira. Então, e todas as nossas reuniões, o início dela é cantando a primeira estrofe e estribilho do hino à bandeira. Mas e por que cantar o hino à bandeira e não o hino nacional, né? Porque o nosso clube ele é internacional e foi fundado nos Estados Unidos, e lá é mais importante a bandeira do que o hino do país. Então, por isso que a gente canta a primeira estrofe e estribilho do hino à bandeira. E hoje é o Dia da Bandeira. Hoje, para quem não sabe, quem tem bandeira velha, por exemplo, não pode jogar fora. A bandeira tem que ser queimada no Dia da Bandeira, lá no quartel da Polícia Militar. Uma coisa que muita gente, eu acho que não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Muita gente usa bandeira e tal, a hora que tá velha joga fora, e usa como roupa, não pode também. Mas hoje é o Dia da Bandeira, é o dia que em alguns quartéis, ou da Polícia Militar ou do Exército, existe uma solenidade que é a queima das bandeiras antigas. Você vai lá, entrega, eles guardam até hoje. Hoje, se tiver uma reunião do Lions hoje, vai ter, na abertura hoje, vai ter o cântico, pelo menos da primeira estrofe. Todas as reuniões tem. Todas as reuniões. Começa com a primeira estrofe distribuída do hino à bandeira. O senhor já decorou ela? Já. Eu não vou pedir para você cantar essa estrofe, né, mas isso que você falou, eu realmente não sabia, de que a bandeira velha não pode ser jogada fora. Não pode ser jogada fora. Ela tem que ser entregue no quartel da Polícia Militar ou do Exército, e ela também não pode ser queimada em qualquer data. É só dia 19, no Dia da Bandeira, ela vai ser queimada lá no quartel. Não sei se aqui o quartel tem essa atividade, mas se não tiver, tem que ter um local para queimar e uma solenidade para queimar as bandeiras usadas, né, no caso. Tá certo. Doutor Belmiro, foi um prazer conversar. O Lions tem realmente uma história, né? E aí, se a gente observar os quase 20 anos de Dr. Belmiro aqui em Rolim de Moura, ele se entrelaça aí com a história do Lions aqui em Rolim de Moura. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas ações que o Lions tem feito, fez esse ano, tem feito nos últimos anos. Certamente no ano que vem terão muitas outras atividades. Eu vou me comprometer aqui em trazer a Luara, né? Luara, para a gente conversar também sobre as ações, inclusive a gestão dela como mulher, a visão dela, né, nas ações do Lions. É um compromisso que eu faço aqui. Eu vou convidá-la logo, em breve a gente vai estar conversando aqui. Foi um prazer conversar com o senhor. Parabéns pelo trabalho. A gente está se aproximando do final do ano. Boas festas para a família, sua família, e para a família do Lions Clube. Muito obrigado. Em nome dos companheiros, a gente se chama por companheiros, dos companheiros do Lions Clube, nosso muito obrigado por divulgar, porque a nossa entidade gosta de fazer e divulgar. E ao contrário de algumas outras instituições, mas a nossa instituição gosta de fazer e divulgar.
E o apoio da mídia, falada, escrita, televisionada, é muito importante para nós, e a gente valoriza bastante isso. Então, nosso muito obrigado por esse espaço aqui, dado através de você pelo podcast, e nós estamos à disposição sempre. E pode convidar a Luara, que eu tenho certeza que ela virá, com bastante prazer. Eu conversei aqui com o advogado doutor Belmiro Castro, ele já foi governador do Lions aqui em Rolim de Moura, né, na região aqui, né? E ele falou aí sobre as várias ações do Lions em Rolim de Moura e no estado de Rondônia. O nosso podcast encerra aqui daqui a pouco, né? Sempre vai ter alguma coisa nova surgindo aí, uma programação nova, um entrevistado novo para falar sobre ações, política, meio ambiente, tudo isso e muito mais aqui do nosso Pod Rondônia.